Olá pessoal, mais um novo dia para podermos fazer a nossa reflexão, buscando assim ao Senhor para iniciarmos bem e assim sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quero começar lendo o que está escrito em Oséias capítulo 6, verso 3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes nós, como seres humanos, pecadores, falhos, nós às vezes prejulgamos as coisas superficialmente. Por exemplo, seja uma fruta, a gente diz assim, poxa, isso aqui deve estar tão doce, saboroso. E quando a gente começa a degustar, a gente percebe que está azedo, que não está da forma como nós imaginávamos. Ou então, o que dizer de pessoas que às vezes não conhecem a outra, mas quando olha diz assim, poxa, essa pessoa deve ser tão chata, tão antipática, né? Uma pessoa assim que a gente começa a prejulgar negativamente. E de repente, quando a gente começa a conhecer, é totalmente diferente. Assim também é em relação à palavra de Deus. Oséias diz aqui em seu livro que nós precisamos conhecer, mas não só conhecer, a gente tem que continuar conhecendo ao Senhor. Isso significa que o conhecimento de Deus ele tem que ser gradativo, diário. A cada momento nós temos que ter o desejo de conhecer mais e mais ao Senhor. Assim como nós temos o desejo também de ter a presença constante de nossos amigos para conversarmos, dialogarmos, conhecê-lo cada vez mais, assim nós também temos que fazê-lo com o Senhor Jesus. Quando nós lemos apenas a Bíblia, nós poderemos cair nesses erros de acreditar em certas filosofias e até mesmo crenças que na realidade não tem base bíblica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 a 31, nós estamos ali com uma parábola sobre o rico e Lázaro. E o mais interessante é que algumas denominações tiram essa parábola como sendo algo real, literal, para falar que tem, por exemplo, o inferno, onde algumas pessoas vão para o céu e outras vão ficar no inferno eterno, onde tem chamas, fogo, ali o diabo com um tridente. E na realidade, o que aqui está mencionando não tem nada a ver com isso. Aqui eu não vou poder adentrar profundamente, mas na realidade aqui está falando sobre dois povos, os judeus e os gentios. Os judeus que tinham um privilégio muito grande por terem sido escolhidos como nação para representar a Deus, o Deus eterno, o Deus criador, e assim poder mostrar o poder de Deus para os outros povos, para que eles também se convertessem ao Deus eterno, já que geralmente os outros povos eram politeístas, adoravam deuses da imaginação humana, deuses pagãos. Então eles eram ricos no conhecimento e nas bênçãos de Deus. E já Lázaro, o mendigo, é considerado aqui os gentios, aqueles povos que não tinham tanto conhecimento das verdades de Deus, que não tinham essas bênçãos grandiosas que os judeus tinham, não tinham sido escolhidos como uma nação para representar a Deus, mas que não era rejeitada por Deus, no qual os judeus o faziam. Então aqui vem falando justamente dessa circunstância entre as bênçãos que os judeus tinham, mas renegavam o seu Senhor, e os gentios que não tinham, mas tinham fé no Senhor. Portanto, queridos, é necessário estudar a Bíblia, é necessário a cada dia conhecer o Senhor, mas prosseguir no conhecimento do Senhor. Porque senão nós poderemos cair em erros que aparentemente são certos, mas que na realidade são erros. É como, por exemplo, muitas pessoas lutam por alguns ideais pensando que são corretos, mas não são corretos, por causa de que falta-lhes o conhecimento.
E o conhecimento vem pela palavra. E através da palavra vem a segurança da salvação em Cristo Jesus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa ter um maravilhoso dia na presença de Jesus, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Que Deus te abençoe. Amém.